Você sabe o que é anorexia, bulimia? Às vezes esses termos eles podem causar algum tipo de confusão, mas é importante que a gente sempre esteja aqui para te ajudar e esclarecer sobre eles. Para isso, eu convidei uma pessoa aqui, a psicóloga Tiala Mello, para nos explicar tudo sobre esses assuntos. Pois é, viu, gente? Tem muita gente confusa. Bom dia, Tiala. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão assistindo, né? Agora o programa Bem Assim. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Tiala, antes da gente explicar o que de fato, né, qual que é a diferença aí entre a bulimia e a anorexia, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares de uma forma geral? Sim, perfeitamente. Então, Mara, olha só, os transtornos alimentares, né, é uma categoria de transtornos que estão relacionados diretamente aos distúrbios alimentares, ou seja, eles podem ser originados, na verdade, a partir de hábitos alimentares que podem causar algum tipo de dano à nossa saúde, tá? Seja a nível de consumo excessivo de determinados alimentos, ou seja, ou também com a redução desse consumo. Então, esses distúrbios, eles vão ser aí mais ou menos... Quando que eles vão surgir? Geralmente eles surgem na adolescência e na fase adulta, exatamente por conta de certos padrões de comportamento em que a pessoa está acostumada, ou seja, tem pessoas que vão apresentar algum tipo de transtorno de ansiedade ou transtornos depressivos que podem vir, né, a desenvolver um transtorno alimentar lá na frente, tá? Tá. A gente tem muito isso, né, de achar que transtorno alimentar é apenas para quem está perdendo peso, mas foi ótimo você nos trazer isso, de que também transtorno alimentar está ligado ao consumo excessivo de comida, né, quem também aumenta de peso. Hoje a gente tirou para falar especificamente sobre a bulimia e a anorexia. Vamos explicar sobre essas duas doenças, quais que são as diferenças entre elas? Certo. Dentro desses transtornos, Mara, a gente vai ter aí o transtorno de pica, o transtorno de ruminação e a gente vai ter a bulimia e a anorexia nervosa, tá? Existem vários, né? É uma categoria realmente de transtornos. No caso da anorexia nervosa e da bulimia, elas são muito similares, tá? Daí a importância desse diagnóstico ele ser feito de forma multidisciplinar também, porque envolve aí a presença do psiquiatra, né, do psicólogo e do profissional da nutrição. Então, são profissionais extremamente importantes para o processo, tá? Tá. No caso da anorexia nervosa, quais são os critérios que a gente vai ter? Né? A gente vai precisar entender 3 aspectos. Um deles é a restrição do consumo, certo, de alimentos. Então, a gente vai ter uma pessoa que vai tentar não se alimentar, tá? Para não ter aumento e ganho de peso. Outra característica importante da anorexia é o medo desse ganhar peso, tá? E em terceiro lugar, a pessoa realmente ela vai ter uma distorção sobre a imagem, ou seja, ela vai se olhar no espelho e ela vai achar que ela está, né, extremamente em alto peso, com peso muito alto. Então, mas na verdade ela vai estar em um baixo peso, muito, muito abaixo do peso. Então, essa distorção da imagem, né, é uma das características também no caso da anorexia nervosa, tá? Certo, joia. No caso da bulimia, a gente vai ter o distúrbio alimentar e a compulsão alimentar, ou seja, é uma pessoa que realmente vai tentar comer de forma acelerada, certo? E um outro critério importante da bulimia, ela vai tentar compensar isso, ou seja, muitas vezes ela vai tentar não só apresentar vômitos, tá? Ou também elas podem ingerir algum tipo de laxante como forma de eu vou comer, mas eu vou eliminar logo em seguida,
né? Ela tem a presença de uma compulsão alimentar. Então, essas são as principais características, tá? Que vão diferir aí a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Tá. E agora vamos falar dos sintomas. Talvez as pessoas que possuam, né, esses distúrbios alimentares, eles não consigam entender que estão com esse distúrbio alimentar ou até mesmo aceitar. Como é que o pessoal de fora, os amigos, os familiares, como é que eles podem ficar em alerta? Como é que eles podem ajudar? Como é que eles podem entender que talvez esteja acontecendo alguma coisa errada ali? Perfeito, Mara. E é exatamente isso que acontece, né? As pessoas que apresentam algum tipo de transtorno alimentar, elas têm essa dificuldade de autopercepção, de perceber que elas estão imersas em um processo de sofrimento psíquico também. Então, o que é que a família, principalmente, que é quem está no dia a dia, né? Amigos muito próximos podem fazer, né? Identificar esses padrões de comportamentos alimentares dessa pessoa, né? Principalmente no caso da bulimia, onde há um consumo excessivo, tá? A pessoa realmente vai apresentar uma compulsão de querer comer muito. Então, quem realmente convive com aquela pessoa vai perceber isso, tá? E vai perceber que ela vai tentar vomitar logo em seguida, ou ela tá tomando algum tipo de medicamento para conseguir, né, colocar para fora de alguma forma. Então, é indicado que realmente a família tem que se aproximar e ir mostrando isso de forma sutil, sem realmente invadir tanto o espaço, né, dessa pessoa, até porque ela pode se sentir ameaçada e achar que tá tudo bem, porque na verdade, né, o corpo, ela se olhando, né, uma das características também é a pessoa fazer atividades físicas constantes como uma forma de manter o peso e tudo mais, tanto na anorexia como na bulimia. Então, na anorexia, a prática da atividade física, ela vem eu vou perder caloria, eu preciso perder caloria porque eu tô acima do meu peso. Mas, na verdade, a pessoa não está acima do peso, ela acha que está, né? Então, a família precisa ir clarificando isso, colocando, né? Olha, eu acho que está sendo um pouquinho, né, exagerado, vamos pensar vamos observar um pouquinho isso aqui, tentar sensibilizar realmente, conversar de forma aberta para que a pessoa não se sinta ameaçada. Tá certo. A gente tem, não sei, existem fatores de risco, existem causas ou até mesmo algum grupo, tem predisposição a encarar esses transtornos alimentares? Olha, de acordo com pesquisas, né, já se tem esse dado que os transtornos alimentares, de forma geral, eles acometem mais a mulheres, tá? Existe aí uma porcentagem de homens que também sofrem, mas em sua maioria são mulheres, tá? E quando como eu coloquei anteriormente, é um transtorno que ele pode aparecer na adolescência e se estender pela vida adulta, tá? E um dos fatores de risco aí que a gente identifica também é o alto índice de suicídio, tá? São pessoas que realmente elas podem vir a tentar suicídio, né? Com a ingestão também de medicamentos, porque as consequências fisiológicas, elas são muito graves. Por exemplo, a gente vai ter aí pessoas com um quadro de insônia muito grande, a gente vai ter mulheres, por exemplo, que não menstruam com uma certa frequência, vai haver essa alteração fisiológica no corpo, né? Também em decorrência pela ingestão de certos medicamentos, certos diuréticos. Então, assim, vai haver um comprometimento global aí, tá? Do corpo, e que pode realmente ocasionar também em quadros de suicídio, tá? Ou seja, o corpo ele acaba dando sinais, né? Totalmente. Qual que é o tratamento, então, para esse tipo de transtorno alimentar? Olha, Mara, o indicativo é que a pessoa ela procure realmente um profissional da psiquiatria, né, um psiquiatra, e que procure também um profissional da psicologia, um psicólogo que possa trabalhar essas questões relacionadas à autoimagem, à autopercepção, né, até dos próprios comportamentos compulsivos, no caso da compulsão alimentar, na bulimia mais especificamente, né, um profissional, um terapeuta cognitivo comportamental
mental que trabalhe, né, a abordagem TCC, exatamente para tentar reduzir, até porque esses pacientes eles podem ter um quadro de transtorno obsessivo compulsivo associado. Então, pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar, elas podem ter uma comorbidade, ou seja, um transtorno associado. E um deles é exatamente o próprio transtorno depressivo, o transtorno obsessivo compulsivo são os mais comuns, certo? Então, pode-se sim ter consequências, né? Com certeza. Através desses transtornos. A gente está vivendo um momento difícil para muitas pessoas, inclusive é um momento que tem até desencadeado ansiedade, né? Em tantas dessas pessoas. Essa ansiedade, ela poderia, Tiala, de alguma forma, desencadear esses transtornos alimentares? De certa forma, sim, Mara, porque são padrões de comportamentos. Então, quando a gente pensa em padrões de comportamentos que são reforçados por um determinado tempo, tá? E em determinado ambiente, é bom que a gente frise isso, a gente só desenvolve um tipo de transtorno considerando não só as bases, né, fisiológicas, a base genética, ou seja, todo um histórico familiar, mas a gente também considera o ambiente, as circunstâncias que essa pessoa está, né, inserida. Então, né, nesse período de isolamento social, a gente precisa levantar essas questões e ter mais atenção sobre esses padrões de comportamentos que nós estamos vivenciando no momento. Então, será que eu estou tendo uma rotina saudável que está me possibilitando, né? Eu estou me alimentando bem ou eu realmente estou num padrão tão ansioso que eu preciso ter a necessidade de comer o tempo todo, né? Então são questões que a gente precisa realmente refletir, prestar atenção no que é que a gente está fazendo, porque querendo ou não, isso pode realmente vir a ter consequências negativas e a gente pode ter um transtorno alimentar aí mais à frente. Então vamos nos cuidar, tá, pessoal? Para a gente fechar, Tiala, deixa uma mensagem, então, de autocuidado para todo mundo que está nos assistindo. Acho que é importante, né, que a gente ajude de alguma forma, dê apoio a essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, que é o isolamento social, que é a quarentena. Exatamente, gente, para quem está em casa, né, eu também estou, né, é um momento difícil para todo mundo, de readaptação, mas a gente precisa ter um cuidado maior em relação ao nosso corpo, tá? Porque quando a gente consegue ter um cuidado com o nosso corpo, a gente vai estar cuidando um pouco da nossa mente também, a gente não tem como dissociar e separar. Então, nesse momento de isolamento, vamos prestar atenção, né, no que a gente tem feito que tem trazido benefícios, tá? E aquelas pessoas que estão, porque assim, é importante considerar que dentro de padrões ansiogênicos, ou seja, quando a gente apresenta a ansiedade, e aí eu falei um pouco sobre isso da outra vez, né? Quando a gente apresenta padrões ansiogênicos, a gente tende a desregular muitos comportamentos, né, da nossa rotina. Então, comer, se alimentar é um deles. Então, algumas pessoas vão ter a reação fisiológica de comer demais e outras pessoas vão ter a reação fisiológica de comer de menos. Então, assim, a gente precisa ter essa atenção. Será que eu estou comendo demais a ponto de isso me trazer consequências negativas? É bom a gente fazer essa autoobservação do que a gente tem feito e procurar a ajuda de um profissional da psicologia, com certeza, para poder dar esses direcionamentos, tá certo? Isso mesmo. Se você gostou do trabalho da Tiala, como é que o pessoal de casa pode te acompanhar? Ou até mesmo, né, quem sabe tenha ficado com alguma dúvida, como é que pode entrar em contato com você? Isso, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, tá? @psicotialamelo, tanto no Instagram como no Facebook. Eu estou disponível para qualquer dúvida, questionamento, contribuição, diálogo, enfim. Quem quiser pode me achar e vai me achar fácil. Obrigada, Tiala, mais uma vez. Sempre solícita, maravilhosa aqui nas explicações. Obrigada mesmo, tá? Bom dia, bom final de semana. Se cuide e fique em casa. Muito obrigada, Mara. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.
Muito legal, né, gente? Olha só, vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque na volta tem Agenda Cultural sim, a gente vai fazer rapidinho para você não ficar o seu final de semana sem aproveitar. Até que a gente fica em casa, mas a gente também é filho de Deus, precisa aproveitar. Daqui a pouco vem muitas dicas aí para você.